Olá, gente. Dando sequência aí ao Borborema Cangaço, hoje é a minha palavra lá, a minha palestra. Eu fui convidado para palestrar pelo amigo Julierme e por todos os outros colegas, os amigos lá de Monteiro, na Paraíba, e fazia muito tempo que eu não fazia isso. Então, para mim foi muito legal porque eu pude novamente poder trocar ideia com as pessoas e falar um pouco aí de como foi o meu início aí nesse estudo do cangaço e contar algumas curiosidades do que eu vivenciei com aqueles remanescentes que eu conheci. Fica aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que organizaram esse evento lá em Monteiro e vamos assistir que eu acredito que vocês vão gostar, vai ser interessante. Vamos lá. Gente, falar de cangaço não é fácil, é muito difícil, é muito complicado, principalmente para quem teve a oportunidade que eu tive de conhecer algumas daquelas pessoas. Eu conheci em torno de 42 pessoas, 50 no máximo. Que eu tive a sorte de conhecer pessoas que conheceram Virgulino antes dele se tornar Lampião e tive a sorte de conhecer pessoas que estavam com o Lampião no dia da sua morte. Eu tive essa coisa que o destino me deu. Mas enfim, graças ao destino eu tive essa oportunidade. E quando o Juliano falou comigo, eu fiquei de falar um pouquinho aqui com vocês de como foi a minha andança nesse mundo do cangaço, como é que isso começou, as coisas que aconteceram. E também sobre Angico, que eu acho que Angico é uma coisa que muita gente tem curiosidade e quem não teve a chance que eu e poucos outros tiveram, é muito difícil compreender essa história de Angico, sem falar no cangaço como um todo. Então vamos lá. Meu avô era da RVC, Rede de Aviação Cearense, morava no Cariri e conheceu o Padre Cícero, conheceu o famoso Coronel Isaías Arruda e viu o Lampião quando o Lampião esteve lá em Juazeiro. Então, desde menino que eu escutava essas histórias. E eu nunca imaginei, enquanto criança, adolescente, que ainda existia gente da época do cangaço vivo. Para mim era uma coisa muito distante. E eu sempre me considerei meio anacrônico, né? Eu sempre achei que eu vivia na época errada desde menino. Desde menino que eu achava que eu devia ter vivido em outras épocas, porque eu sempre me identifiquei com o desconhecido, com a aventura, com o sertão, talvez por conta do meu avô que me contava tantas histórias da estrada de ferro. Por conta disso, eu comecei a gostar dessa história e nos anos 80 foi quando eu gravei realmente o primeiro depoimento sobre cangaço. Antes eu só era um curioso, mas a partir do momento que eu comecei a gravar, então de lá para cá eu não parei mais. Enquanto o pessoal da minha época, da minha idade, estava fazendo outras coisas, estava curtindo outras coisas, eu já era tido assim meio como um cara meio doido, meio perturbado, porque no lugar de ir para o futebol, de ir para as viagens para outros locais, a minha vida foi para o interior, foi para o sertão. Meu pai era dentista, minha mãe trabalhava na fábrica do Crush, e na época existia, e só para vocês terem uma ideia, a gente vivia bem, classe média vivia bem, e, por exemplo, meus dois irmãos, aí foi até motivo de gozação na família. Um dia meu pai foi deixar eles no aeroporto para eles irem para a afamada Disneylândia. E meu pai deixou eles dois no aeroporto e lá me levou para a rodoviária, onde eu peguei um ônibus e passei um mês na fazenda de um feitosa lá em Itauá. Foi a melhor férias da minha vida, andando a cavalo, convivendo com os vaqueiros, enquanto meus irmãos estavam agarrados com o pato dono de um milho. Enfim, né? Cada macaco no seu galho. Não recrimino quem gosta disso. Eu já estive na América do Norte, mas não fui na tal da Disneylândia. E quando eu comecei a viajar, pessoal, para pesquisar isso aí, era difícil. Não era fácil, né? Eu ainda era jovem. E a preocupação da minha mãe, principalmente, meu pai não, meu pai sempre foi muito aberto, nunca me recriminou em nada que eu fiz, mas minha mãe tinha preocupação grande. Eu saía pelo sertão, e a primeira viagem que eu fiz, eu convidei 3 colegas que não tinham nada a ver com cangaço, não sabia de história de cangaço, mas eu gostava, e eu convidei eles 3, eu já trabalhava com vídeo, eu tenho uma produtora de vídeo, eu trabalho com publicidade. E quando eu descobri que tinha gente viva, eu peguei o carro e disse, eu vou atrás desse povo no sertão. Numa época que ninguém encontrava pesquisador nenhum no sertão. Era difícil. Nos anos que eu viajei sozinho e depois com o Paulo Gastão e o pessoal da SBEX,
eu acho que eu nunca encontrei ninguém naquela época de pesquisador viajando pelo sertão. Era difícil. Para vocês terem uma ideia, eu cansei de parar em polícia rodoviária, quem é mais velho aqui sabe, e a polícia rodoviária montava comboios de 40 carros, e um carro da polícia na frente e outro atrás por conta de assalto nas estradas. Mas esse tempo todinho nunca aconteceu nada comigo, nem com quem andava comigo. Mas a gente chegou a praticamente presenciar uma chacina lá na Balsa do Ibó, quando a gente estava indo para Canudos. Na época não existia a ponte, e a gente chegou na Balsa do Ibó para passar, e na hora que a gente encostou, por sorte a balsa saiu. E a gente teve que esperar a outra balsa. Isso é só para vocês entenderem como era a pesquisa naquele tempo. E quando a balsa saiu, deu uns 5 minutos, quando a gente ouviu, foi um pipocado, as coisas estourando, e o Paulo Gastão estava com a gente e disse assim: rapaz, isso é bem ao final da festa da padroeira, que está terminando. Só que não era, infelizmente, né? Quando a outra balsa chegou, a sorte da gente não ter ido na balsa, tinha no polígono ali da Maconha, como todo mundo sabe, um pessoal rendeu todo mundo que estava dentro da balsa, perguntou quem era da família tal, ninguém se identificou, eles saíram pegando os documentos de todo mundo, viram quem era da família, juntaram 5 assim para um lado, um menino na época de 10, 9 anos, papai, levaram o menino junto, resultado, fuzilaram todo mundo. Se a gente tivesse dentro dessa balsa, o mínimo que ia acontecer, a gente, tudo com equipamento de vídeo, de foto, era jogar o nosso equipamento dentro da água, enfim, ou fazer outras coisas, achando que a gente era jornalista, coisa desse tipo. Vi também, presenciei um crime, de uma distância daqui, aí para essa cadeira, lá em Cabrobró. O cara chegou e atirou no outro aqui na nuca, que o cara caiu no chão. Ou seja, era muito difícil. E para chegar no pessoal do cangaço, foi mais complicado ainda. Eu não conhecia ninguém. Quando eu descobri que o candeeiro estava vivo, foi numa matéria que saiu, e eu estava viajando, aí o nome dele, a Maristela me falou que era Manuel Dantas Loyola. Eu peguei a lista telefônica de Pernambuco e saí ligando para todo mundo que tinha o sobrenome Loyola. Depois de dezenas de ligação, caiu numa moça que disse: olha, eu não sou parente, mas conheço a Elisa, que é a filha do candeeiro. Aí me passou o telefone da Elisa, e eu liguei para a Elisa, passei 1 ano dizendo que queria conhecer o pai dela, e ela dizia: não venha que o papai detesta jornalista. E eu dizendo que não era jornalista. Não venha que ele detesta jornalista, porque tudo que eles dizem, a imprensa bota de um jeito diferente. Me desculpe se tem jornalista aqui, mas em grande parte é verdade. É mais fácil dizer que um cangaceiro matou 1000 do que matou 2. É mais fácil para vender e se inventar muita história. Por isso que para eu que conheci uma parte desse povo, é muito difícil eu ter como conversar com alguém que não teve a oportunidade que eu tive, porque a ideia que a pessoa tem é aquela, a gente tem as lendas urbanas e a gente tem também as lendas do sertão. Então, quando alguém vem com uma história de lenda, que a lenda supera em muita realidade, para a gente que conheceu é difícil. Eu já fui chamado muitas vezes de mentiroso, de defensor de cangaceiro, de defensor de volante, etc., simplesmente que eu conto a verdade. Eu não tenho porquê inventar histórias, nem coisa nenhuma, eu não sou parente de ninguém da época do cangaço, mas eu conto a coisa do jeito que eu ouvi e do jeito que eu acredito que tenha sido a realidade. Eu não vivi naquela época, então não tenho como saber se realmente foi. Mas eu costumo dizer o seguinte: se você escuta um depoimento de uma pessoa, de uma determinada história do cangaço, se ele lhe conta, você tem o direito de duvidar, claro. Você tem o direito, você não estava lá. Aí você encontra outra pessoa tempos depois, que não conhece aquele outro, ele lhe conta a mesma coisa porque estava participando do evento. Aí você, opa, isso aqui já tem um fundo de verdade. A partir do momento que você encontra 3, 4, 5, 6 que contam a mesma coisa, como é que eu vou dizer que é mentira? Como é que essas pessoas combinaram uma mentira tão grande sem se conhecer para dizer que é uma história verdadeira sendo mentirosa? Então, para eu que eu ouvi, conversar com pessoas que não tiveram essa oportunidade é difícil, porque o cara vai ter uma ideia já formada, como por exemplo, um exemplo prático disso, o seu Chiquinho Rodrigues lá em Piranhas. Durante muito tempo, até há pouco tempo, todo mundo dizia que era mentira do Chiquinho Rodrigues, que não foi ele que atirou em gato. Só que eu conversei com o Chiquinho Rodrigues. Eu trabalho com publicidade, eu já entrevistei políticos de todos, desde o vereador a senador, empresários de todo tipo, já entrevistei presidiário, enfim, eu já entrevistei todo tipo de gente.
E quando você conversa com a pessoa, a gente olha nos olhos delas, a gente sabe se ela está dizendo a verdade ou não. O cara que mente, a gente sabe. Enfim, e quando eu conversei com o Chiquinho Rodrigues, que ele gravou com a gente, eu olhei nos olhos dele. Ele olhava para mim, a gente sabe que o cara estava dizendo a verdade. Mas por incrível que pareça, até a família do próprio Chiquinho Rodrigues achava que ele não estava contando a verdade. Resultado, eu nunca tive dúvida disso, mas um dia o meu amigo João de Souza Lima, pesquisador lá de Paulo Afonso, me mandou um depoimento que ele gravou com o Moreno, para eu resgatar, estava tudo em fita e eu peguei para resgatar isso. Para minha surpresa, na hora que eu vi, isso entre várias outras coisas parecidas, na hora que eu resgatei, que eu vi o vídeo, o Moreno contando sobre o ataque a piranhas, que ele estava presente. Gente, ele conta exatamente os detalhes que o Chiquinho Rodrigues me contou. Como é que um homem desse está mentindo? Moreno nunca viu o Chiquinho Rodrigues na vida, nunca conheceu ele, nunca conversou com ele e contou os mesmos detalhes que o Chiquinho me contou. Inclusive, no depoimento do seu Chiquinho Rodrigues, ele diz que tinha um jumento carregado de lenha que os cangaceiros tiraram para botar os feridos em cima. E o Moreno, quando conta o fato dele para o João, ele fala do jumento e diz que foi ele que derrubou a lenha. Ou seja, tem como ser mentira uma história dessa? Não tem. Então é por isso que é difícil eu falar. Tanto é que esse vídeo eu mandei para o Celcinho Rodrigues, bisneto do Chiquinho Rodrigues. Na hora que eles viram, o Celcinho me disse: Aderbal, eu vou mostrar para a minha família. Até que enfim, porque eles mesmos tinham dúvida disso. Então, essa história do cangaço, se a gente não pontuar ela bem direitinho, gente, a pessoa vai viver perdido num mar de informação sem saber o que é verdade e o que é mentira. A história é tão complicada, para mim, que eu já fui, inclusive, ameaçado por emitir uma ideia, um posicionamento. Queriam fazer, há um tempo atrás, uma homenagem a um determinado cangaceiro em um determinado lugar. E fizeram enquete. E todo mundo apoiando a estátua que ia ser feita. Eu não me posicionei. Aí, de tanto pedir, eu fui lá no grupo lá e me posicionei. Eu disse o seguinte: olha, gente, se for fazer um monumento relacionado ao que aconteceu aí com o cangaceiro, com o volante, com o coiteiro, eu sou totalmente a favor, porque é um monumento importante. Mas um monumento homenageando um fora da lei, eu sou totalmente contra. Eu sou contra, vai contra os meus princípios. Mas se for um monumento para homenagear o fim desse período, eu sou a favor. Um dia, para que eu fui dizer isso? Você não faz ideia do que aconteceu de mensagens de ameaça mesmo, que eu não podia nunca mais ir naquele lugar e coisa desse tipo. Então, para vocês verem como é difícil a gente falar de cangaço ainda hoje. E eu digo uma coisa assim que é muito certa. Para a gente discutir determinada história, isso quem disse sou eu. Eu não sei se é verdade, mas eu penso assim. A gente só pode falar livremente dessa história depois da 4ª geração. Porque enquanto tem a coisa do sangue, do bisneto, do neto que conheceu, você mexer com sentimentos é difícil. E eu nunca mexi com o sentimento de ninguém. Eu respeito todo mundo, porque eu sei que tem um sentimento de sangue. E eu sempre dou o exemplo do seguinte: você tem um filho, o seu filho se torna um fora da lei, que pode acontecer, se torna um marginal, assaltante, sequestrador, seja lá o que for, para a sociedade ele é um bandido, mas para você ele vai continuar sendo seu filho. E você vai estar com ele em todos os momentos difíceis, você vai amar ele do mesmo jeito. Então, com o cangaço é a mesma coisa. A gente tem que respeitar os descendentes, e eu respeito tanto os descendentes de volantes como os descendentes de cangaceiros. E muita gente, eu recebo mensagens todos os dias de quem endeusa o cangaceiro e de quem endeusa o volante, querendo justificar um erro com o outro. A pessoa quer justificar o erro, digamos, de Lampião, dizendo que as volantes fizeram pior do que Lampião. Sim, alguns volantes fizeram, mas um erro não justifica o outro. E nem todo, a gente não pode generalizar, nem todo volante era corrupto e fazia barbaridade com as pessoas, como nem todo cangaceiro era cruel. Claro que não era. Vou dar 2 exemplos que todos vocês conhecem: Moreno e um candeeiro. Eu posso dizer que um Moreno era igual a um candeeiro? Jamais. Quem conheceu ele, se candeeiro matou alguém no cangaço, pode ter matado em combate, mas ele nunca torturou, ele nunca sangrou, ele nunca fez coisas desse tipo, coisa que o Moreno fazia. O Moreno fazia e contava abertamente. Quem conheceu o Moreno, como eu tive a oportunidade de conhecer,
ele contava coisas aqui para você que você ficava horrorizado, como é que ele contava com tanta naturalidade e não se arrependia daquilo. Isso é que era interessante. Então eu posso dizer que todo cangaceiro é igual a Moreno? Não posso. Né? A gente não pode generalizar. Generalizar é um erro terrível, né? A gente não pode cometer isso. E das minhas andanças, quando eu sabia que lá em Arco Verde tinha sido terra de cangaceiro, né, na época do cangaço. E eu peguei o carro, fui bater em Arco Verde, parei na polícia rodoviária e perguntei, rapaz, qual é o bairro mais antigo aqui da cidade? Aí o cara me indicou, porque eu imaginava que no bairro mais antigo tinha alguém da época do cangaço. Coisa de pesquisador, né? Quer dizer, não sei se todo pesquisador faria essas coisas, essas loucuras que eu fiz. Mas enfim, eu parei o carro e saí batendo de porta em porta para saber se tinha alguém naquela casa que tinha vivido na época do cangaço. Comecei umas 7h30 da manhã e quando era lá para as 10, 11 horas da manhã, eu já, um sol quente danado lá em Arco Verde, e quando eu vi lá na frente, tinha um senhorzinho em pé assim no portão, que devia ter seus 90 anos na época, isso foi nos anos 90. Aí eu, opa, aquele ali é da época do cangaço, aí corri lá. Aí quando eu estava conversando com ele, ele disse, não, meu filho, eu vim morar aqui nos anos 80, eu não sou dessa época não, se não me engano ele era de Minas. Aí você vê como é o destino, né? Quando eu estava conversando com ele, ia passando um garoto de uns 10 anos correndo na calçada. Aí o menino passou, aí voltou, que ele ouviu eu conversando, aí disse assim, ei, tu quer saber de Lampião, é? Aí eu disse, tô procurando as histórias do cangaço. Aí meu avô brigou, foi muito com ele. Aí o rapaz, foi mesmo, e cadê teu avô? Tá vivo? Ele tá, vamos lá que eu te levo na casa dele. Era nada mais, nada menos que o tenente Pompeu Aristides de Moura, uma das figuras mais emblemáticas que eu conheci da época do cangaço, que era um homem que tinha palavra firme, um homem que, para vocês terem uma ideia de como era o tenente, eu fui uma vez, nós ficamos muito amigos, eu fui muitas vezes na casa dele, uma vez eu levei uma repórter comigo, só que no caminho ela não conhecia nada do cangaço, era repórter, eu contei para ela as histórias do tenente para ela poder entrevistá-lo. E a gente estava lá e ela fez uma pergunta a ele. Aí você vê que tipo de pessoa, né? Quando ela fez a pergunta que ele foi responder, ela respondeu na frente dele. O senhor fez isso e isso, não foi? Ele parou, olhou para ela e disse assim, a senhorita estava lá? Quem estava era eu, desde que quem conta era eu. Para você ver que tipo aquelas pessoas eram. Com o Moreno aconteceu algo parecido, só que aí vocês vão ver como é Moreno, como eu tinha falado. Moreno estava dando uma entrevista, várias pessoas, inclusive era uma das... Tinha várias TVs, a Globo, enfim. Aí fizeram uma pergunta ao Moreno, quando o Moreno respondeu, tinha um colega, um grande pesquisador ao lado, quando o Moreno respondeu, o Moreno com 97 anos. Aí o pesquisador, o colega, disse assim, não foi assim não, porque fulano me contou que foi assim, assim, assado. Aí o Moreno parou, baixou a cabeça, aí olhou para ele e disse assim, doutor, por menos disso eu já matei. Quer dizer, por aí vocês tiram, né? Ou seja, eu nessas andanças, eu sempre tive muito cuidado de como eu tratava essas pessoas. Por exemplo, quando eu fui conhecer o 25 era totalmente recluso, e eu estava na casa do candeeiro lá em Buíque, e o candeeiro disse, você sabia que o 25 está vivo? Aí eu disse, não, enfim... Queria muito conhecê-lo, aí a Elisa disse, mas ele não fala com ninguém e tal. Aí o candeeiro disse, liga aí para ele que eu vou falar com ele. Aí ligou, aí disse, olha, eu estou aqui com um amigo e eu quero que você receba ele aí na sua casa. Aí passou o telefone para mim. Aí eu, seu Zé Alves, me apresentei para ele e tal, ele disse assim, olha, eu não falo com ninguém não, mas vim aqui que quem está me pedindo para vir é um companheiro de farda. Vem aqui, eu vou falar com você. Aí, meses depois, eu fui bater na casa dele, lá em Maceió. E só eu e minha esposa, na época. Isso, não me lembro qual foi o ano, não. Aí, quando a gente chegou lá, primeiro, eu não cheguei com câmera na mão para gravar nada. Eu cheguei para conhecer o seu Zé Alves. Eu sabia que ele não falava com ninguém e tal. E a gente passou um dia excelente lá na casa dele, ele conversando. Ele e a família, pessoas que eu sou muito grato a todas as pessoas que me receberam, eu sou muito grato a todas elas. E lá pelas tantas eu disse assim, seu Zé Alves, eu podia registrar esse nosso encontro, eu gravar, porque isso é importante para a nossa história, tal. Aí o seu Zé Alves disse assim, olha, sabe por que eu vou gravar com você, que eu vou falar com você? Porque você entrou no meu espinhaço. Aí eu disse, e o que significa isso? Aí ele disse, quando a gente gostava de alguém na época do cangaço, e você entrou no meu espinhaço. Ou seja, um cara que nunca tinha gravado com ninguém,
né? Ficou meu amigo, gravou comigo coisas assim fantásticas. Eu tive a oportunidade de levar o candeeiro na casa dele, e o encontro deles dois assim também foi uma coisa fora de série. E eles me contaram coisas, tanto volante como cangaceiro como coiteiro, que para os descendentes é muito difícil, é muito complicado essa situação ainda hoje, porque eles contaram coisa para mim que nunca contaram para a família, nunca, jamais. Por quê? Porque é muito difícil para uma pessoa contar para um filho, para um neto, para uma esposa, as barbaridades que aconteciam no tempo do cangaço. E eles contaram para mim, né? Inclusive, uma das coisas, eu não vou entrar em detalhes, porque eu prometi que tão cedo não ia falar certas coisas em respeito à memória deles, enfim. Um dia eu estava lá na casa do candeeiro e eu disse, seu Né, e aquela história da morte da Cristina? A gente estava na calçada da casa dele. Eu estava assim, gravando, ele estava na cadeira encostado, aí ele pegou, ficou meio aperreado assim, olhou para um lado, olhou para o outro, aí disse assim, repare, se tem alguém aí, repare. Aí eu disse, não tem, seu Neto, não tem ninguém não, tá só a gente. Aí ele me contou que foi Juriti e Luiz Pedro, e que para ele foi um susto enorme, ele não sabia que aquilo ia acontecer. E eu acredito nele pela pessoa que ele era e porque ele era um cara jovem, totalmente diferente de um Juriti da vida e de um Luiz Pedro da vida, que a gente sabe que para matar e sangrar bastava olhar feio para eles. E ele disse que foi um susto grande. Ele me contou a história toda, como aconteceu. E depois que ele faleceu, eu encontrei com a Elisa lá num evento que teve aqui em Campina Grande, que o nosso amigo João Dantas fez lá. E na hora que eu a vi, foi a primeira coisa que eu disse, Elisa, eu preciso conversar com você, eu queria lhe contar uma coisa. Aí ele olhou para mim e disse assim, é sobre a Cristina, né? Aí eu fiquei assim, e você sabe? Aí ela disse, um pouquinho antes do papai morrer, ele me contou. Ou seja, isso prova da empatia que eles tiveram para comigo, né? E quando a gente viajava, gente, pelo sertão, as coisas eram tão difíceis, assim, não conhecia nada, que quando eu conheci o tenente João Gomes de Lira, também foi um acaso, porque eu estava na estrada, perguntando onde era o que Lampião tinha nascido e tal, e no meio daquela estrada, daquele deserto monstro ali, tinha um ponto de ônibus, e do lado direito era Nazaré, e eu nem sabia que tinha alguém ali de Nazaré. Enfim, aí eu parei para pedir informação. Aí o rapaz disse assim, rapaz, não tem ninguém não, mas vá lá naquela casa ali, que é o homem que mora ali sabe, as Torres do Cangaço. Ele sempre fica ali. Aí quando eu cheguei lá, ele estava sentado numa cadeira do lado de fora se balançando. Aí eu disse, me apresentei, não era nada mais nada menos que João Gomes de Lira. João Gomes de Lira, eu acho que todas as pessoas que eu conheci, foi aquele que eu mais me identifiquei, pela figura que ele era. A Frane conhecia, não conhecia a Frane. Um cara de fala mansa, um cara tranquilo, quando ele falava parecia até que estava falando em câmera lenta. Mas o seu Luiz de Cazuza uma vez me disse, você sabe aquele João Gomes ali de Nazaré? Com aquela vozinha mansa dele, aquilo é valente que você não faz nem ideia. E é verdade, eu soube muitas histórias dele. E com o João Gomes de Lira foi uma coisa assim que não dá nem para explicar. Também a satisfação que eu tive de conhecer o João Gomes. E a história da gratidão da gente ter ficado ali, quando ele já estava bem velhinho, já pouco tempo antes dele falecer. Uma vez eu cheguei na casa dele, e eu me emociono muito, viu? Às vezes com as coisas que eu conto. Eu cheguei uma vez na casa dele, ele estava sentado, bem debilitado, assim, eu parei na frente dele, aí disse, desculpem. Aí eu parei na frente dele, aí disse assim, ô tenente, é o Derbal lá de Fortaleza. Pena o Rubelvan não está aqui hoje, ele tinha até ficado de vir, filho do João Gomes. É a Derbal lá de Fortaleza, tenente. Aí ele estava sentado, aí ele me deu a mão assim, eu segurei a mão dele e ele levantou. Aí quando ele levantou, ele disse assim, Aderbal, você vai ser sempre bem-vindo aqui na minha casa. E ele se foi, e até hoje Nazaré é como se fosse a minha segunda casa. Eu chego lá e os nazarenos todos são meus amigos, e a família dele, na pessoa do Rubelvan e da Cristina, nem se fala. É uma coisa assim que eu fico às vezes sem entender como é que eu tive tanta sorte. Muito embora seja uma história de violência, uma história de sangue, uma história de sofrimento, mas aquelas pessoas me deixaram uma lição de vida, gente, que vocês não fazem ideia. Você não faz. A minha visão de vida é totalmente diferente de
todo mundo que eu conheço. É difícil eu conhecer alguém que tenha a mesma visão que eu tenho, de tanto ter ouvido histórias que fizeram eu mudar completamente a minha maneira de ser. Não só do cangaço, como da ferrovia, porque a ferrovia, por conta do meu avô, eu tenho o mesmo trabalho que eu fiz com o cangaço, eu fiz e continuo fazendo com a ferrovia. Eu entrevistei maquinistas, pessoas que eram foguistas da época da Maria Fumaça. Eu gravei centenas de pessoas da época do trem, que infelizmente não existe mais. E graças ao trem eu cheguei ao cangaço por conta do meu avô. São as duas paixões assim que eu tenho na vida. E falando de tanta gente, falar um pouquinho aqui para vocês, que depois, gente, eu quero abrir para vocês perguntarem. Eu nunca gosto de falar muito não, porque às vezes a gente fala 10, 15 minutos e não é o que as pessoas querem ouvir. E eu sei que muitos de vocês talvez queiram fazer alguma pergunta, principalmente sobre Angico e outras coisas mais, né? Mas enfim, vamos falar aqui de coisas que é muito controversa para quem pesquisa cangaço, e isso me deixa às vezes muito triste por conta disso. É por conta de muita gente dizer que todo remanescente era mentiroso. Eu não entendo o porquê que tanta gente diz isso. Inclusive pesquisadores que vieram antes de mim depois passaram a dizer que os descendentes eram mentirosos após ter escrito tanta coisa sobre eles. Eu nunca entendi. Quer dizer, eu entendo isso, mas não vou falar sobre isso não. Mas vocês vão ver, vou falar de Dadá e Sila, que são duas mulheres que mais deixaram seus depoimentos. Graças a elas a gente sabe muito sobre a vida do cangaço, a gente sabe coisas que se elas não tivessem falado a gente não saberia, e as pessoas, ao invés de agradecerem a elas por terem deixado esses depoimentos, as taxas de mentirosas, disso, daquilo outro. Isso, gente, é uma tremenda, para você que se veste de cangaceira, meu amigo, é uma tremenda injustiça que se faz com essas mulheres, uma tremenda injustiça. Eu costumo dizer o seguinte: nenhum daquele pessoal do cangaço, Guilherme, tinha condição de escrever um artigo, quanto mais um livro. Eles eram semi-analfabetos. Tudo que foi escrito sobre aquele pessoal, gente, não foi eles que escreveram. Eles davam os depoimentos para as pessoas botaram no livro. A Sila me disse: Aderbal, eu nunca revisei um livro, porque eu não era semi-analfabeto, como é que eu ia revisar um livro? O que está escrito lá que as pessoas botavam, não sei nem o que era. Eles me perguntavam, eu respondia. Agora o que estava lá, como era que eu ia saber o que estava ali? Então por que eu digo isso? Muita gente diz: Aderbal, Dadá mentia demais, né? Era mentirosa, todo mundo disse que era mentirosa. Eu digo: amigo, não seja papagaio de pirata. Pesquise, não é porque determinado pesquisador, historiador está dizendo isso, que você vai sair replicando porque você não sabe se é verdade. Quando eu comecei as minhas pesquisas, eu já não ouvia as coisas dessa forma, eu ia atrás para saber. Falar de Dadá, gente, se vocês pegarem tudo que existe da Dadá em vídeo, eu não conheci Dadá, mas tem muita coisa da Dadá em vídeo, tem muita coisa. Se vocês assistirem, apontem uma mentira que a Dadá diga. Não tem. Quando muito um deslize de uma data, do nome. Mas o que tem escrito, como se a Dadá tivesse dito, em livros e revistas e jornais principalmente, é uma série de absurdos que, se você for ver em vídeo e você parar para analisar, você vai dizer: não foi a mesma pessoa. Não foi a mesma pessoa. A Sila, essa eu falo que eu conheci e muito a Sila, para vocês verem como a Sila era coerente. A gente lá em Angico perguntamos a ela: Sila, quanto tempo durou o combate? Olhe que resposta inteligente. Nenhum doutor daria uma resposta simples, objetiva e tão sincera como a Sila deu. E outros também faziam das suas e dar respostas assim. A Sila disse: olha, ninguém tinha relógio, como é que eu vou saber quanto tempo durou aquilo? Se eu dissesse durou 5, 10, 15 minutos, eu vou estar mentindo. Eu não entendo como é que tem pesquisador que diz hora, dia, minuto e segundo que as coisas aconteceram, que a gente que estava lá não sabia. Olha que resposta, gente. Aí ela vai e diz assim, estava eu, Paulo e mais outros 2 colegas, ela vai e diz assim: olha que coisa bonita, gente. Ela disse assim: a gente sabia que era meio-dia quando pisava na sombra. Olha que resposta. Isso para muita gente pode não significar nada, mas isso é uma profundidade tão grande. A gente sabia que era meio-dia quando pisava na sombra. Então como é que os pesquisadores, que nem era nem nascido, vêm dizer hora, dia, minuto e segundo, quem estava, quem não estava, se a gente que estava lá não sabia? Então é por isso que, para a gente que conheceu esse povo,
É complicado falar com quem só ouviu dizer e vai pelas coisas que se propaga, que se fala e que não corresponde muito com a verdade. Eu defendo o cangaceiro pelos crimes que eles cometeram? Não. Jamais. Crime é crime, tanto faz ter sido de cangaceiro ou de volante ou de quem quer que seja. Uma coisa que as pessoas também não sabem separar, que isso é muito complicado também, é o personagem que viveu o cangaço e aquele que após o cangaço se regenerou, trabalhou, criou sua família, deu educação, fez tudo. Por isso que às vezes é muito difícil se conversar com os descendentes, porque os descendentes, eles não conheceram aquele que viveu no cangaço. Os descendentes, eles conheceram aquela pessoa que os criou. E é totalmente diferente. Então, eu nunca apontei o dedo para nenhum descendente, como tem gente que faz isso, para dizer seu pai, seu avô fez isso, aquilo. O que é que eles têm com o que os outros fizeram? Qual a culpa que eles têm em relação a isso? Nenhuma. Então, é por isso, gente, eu sou até meio chato em relação a essas coisas, que muito pesquisador e escritor nunca tiveram a empatia que eu tive com essas pessoas por conta disso. Como é que eu vou chegar para o Juliano e dizer, seu pai foi estuprador, seu pai fez isso aqui, o que é que o Juliano tem a ver com isso? E se eu fizer isso com ele, eu vou arranjar um inimigo, porque é pai dele. Não importa se fez ou não, mas é pai dele. Né? Então a gente tem que saber respeitar essas pessoas. Eu vou dar um exemplo bem claro, eu vou falar aqui, porque é uma pessoa que eu gosto, assim como todos os outros, a minha amiga Vera Ferreira. Vera Ferreira, descendente de Lampião e Maria, e do amigo Paulo Brito, que partiu recentemente. Eu sempre disse algumas vezes para eles, vocês têm que engolir muito sapo, né? E é uma verdade. Porque imagine a Vera ouvir do Brasil todinho gente apontando para ela como se ela tivesse culpa do que aconteceu na época do cangaço. Eu não estou aqui defendendo a Vera, não. Eu estou aqui sendo realista como eu sempre sou. Não importa quem seja. Da mesma forma, Paulo Brito. Você ouviu dezenas de pessoas dizendo mil coisas para ele a respeito do pai, que era covarde, que era isso, que era aquilo outro. Quer queiramos ou não, foi João Bezerra que acabou com o cangaço. Quer queiramos ou não, foi ele. Pronto. Não tem mais o que a gente possa falar, certo? Então, a gente tem que saber tratar as pessoas da maneira correta para evitar problemas, como o nosso amigo Bismarck sabe, está nesse meio faz tempo, a quantidade de brigas, de confusão que existe nesse meio do cangaço até hoje, por conta de opinião. Isso não dá para me aceitar, é igual a política. Hoje em dia, dentro da minha própria família, tem um que não fala mais com o outro para defender político A, B ou C, da mesma forma é com o cangaço. Uma coisa que para mim, eu sempre disse que o cangaço para mim hoje é sinônimo de amizade, de conhecimento, de confraternização. A gente tem que tirar o bom de hoje de um período que foi tão ruim. O Durval, aquele que levou as volantes junto com o Pedro de Cândido até Angico, ele disse uma coisa que eu concordo com ele, com o gênero no negral, pode dizer o que quiser. Onde no final da nossa conversa ele disse, olha, o cangaço foi um câncer no sertão, e é verdade. O cangaço foi um câncer no sertão. Aí muita gente diz, mas graças ao cangaço se lutou contra os poderosos, contra o Estado e tal. Gente, leve engano, o cangaço lampiônico não teve bandeira. Não teve nenhuma bandeira. Infelizmente, a maior decepção que eu tive no estudo do cangaço foi quando eu descobri que Lampião não era o Robin Hood que eu achava, que eu queria que ele era. Isso para mim foi uma decepção terrível, porque para mim, até a minha adolescência, enfim, o Lampião para mim era um herói. Né? Lutou contra os coronéis, lutou contra os poderosos, mas quando eu descobri isso, a ficha caiu. Assim como a ficha caiu tudo na minha vida, tanto seja quem for, a ficha caiu, pronto. O personagem Lampião, ele é tão intrigante, é um cara que atrai tanto a atenção das pessoas, que tem colegas pesquisadores que mesmo descobrindo isso, continuam endeusando o que aconteceu naquela época. Prova maior do que isso é aquele padre, o Frederico Maciel, Bezerra Maciel, que poderia ter feito a melhor obra de todas sobre o cangaço, mas se apaixonou tanto pelo personagem que desvirtuou a história toda, de chegar ao ponto de dizer, quando o Lampião entrava dentro da mata sozinho, e ele diz o que o Lampião estava pensando.
né? Ou seja, criou histórias totalmente. E quem pega aquela obra para ler a primeira vez, como foi um dos primeiros livros que eu li, talvez, você bota Lampião lá no céu, você lê uma obra daquela, né? Mas infelizmente, apesar de tudo, o cangaço lampiônico não tinha bandeira religiosa e ideológica, enfim, não tinha bandeira nenhuma. Lampião, agora a gente também tem que saber discernir isso. Lampião entrou para aquela vida por conta de uma injustiça, de uma falta de lei, foi. Isso aí não resta dúvida. Se a lei tivesse tomado conta daquilo, talvez Virgulino nunca tivesse se transformado em Lampião. O problema é que depois que ele entrou para aquela vida, aí pronto, aí ele esqueceu de onde ele veio, ele esqueceu tudo aquilo e passou a viver, como ele mesmo dizia, das armas pelas armas. E que se não fosse a ajuda dos poderosos, Lampião não teria vivido tanto que viveu na marginalidade. Então a gente também tem que separar isso. Entrou por uma causa de injustiça? Foi. Mas a partir dali, o que aconteceu com o sertão é terrível. Da mesma forma, os cangaceiros que o seguiram. Eu escrevi um artigo uma vez intitulado A Ilusão do Cangaço. Que muita gente entrou para aquela vida, quase todos, por uma ilusão de mudar de vida, de ter dinheiro, de ter ouro, de ser nômade, mas a partir do momento que entrou naquilo ali, passou a comer o pão que o diabo amassou, e todos eles se arrependeram amargamente daquela vida, principalmente as meninas. Era uma ilusão tão grande, que eu fazendo um paralelo com hoje, que adiantava o Lampião ter 5 quilos de ouro e dormir ao relento, sem ter uma cama, sem ter uma cadeira para sentar, sem ter uma comida quente, sem ter um teto, sem poder usufruir do dinheiro que ele conseguia de outros, por sequestro, assaltos e tal, diferente, digamos, de um grande fora da lei hoje, que anda de carro importado, é cheio de mulher, se hospeda em hotel. Lá em Fortaleza há pouco tempo, 3 grandes bandidos aí nacionais moravam no condomínio mais luxuoso de Fortaleza, lá perto do Porto das Dunas, moravam lá, enfim, e Lampião morava como um bicho que rasteja. O que adiantava isso daí? E muita gente pergunta, se eu tivesse conhecido Lampião, o que eu perguntaria a ele? Aí eu faria uma única pergunta, seria: valeu a pena? Eu tenho certeza que ele ia dizer que não, porque o sofrimento foi grande e ele não fez nada, absolutamente nada, nem sequer conseguiu se vingar de Saturnino e Lucena. Isso aí é um fato que eu acho que ele se arrependeu amargamente daquilo. E pulando um pouquinho já mais à frente, né, que aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a história dele ter ido para Angico. Por tudo que eu ouvi e tal, ele ia para Angico porque realmente ele ia tirar o time. Eu não sei se ele ia abandonar o cangaço, mas ele ia para Minas. Quem disse isso não foi só uma pessoa, foram todos aqueles que eu conheci que estavam no bando, que eram do bando. Ele ia para Minas da mesma forma quando o cerco apertou para o lado de cá do São Francisco, ele passou para o outro lado do rio, porque os nazarenos principalmente não deixavam ele em paz, e ele pulou para o outro lado para tentar uma nova vida. Se ele fosse para Minas, eu acredito que ele não conseguiria viver como cangaceiro, porque era uma outra geografia, um outro clima, as coisas mais distantes. Minas, quem conhece Minas aí sabe que é totalmente diferente do nosso sertão. Eu acho que ele não seguiria a vida de cangaceiro e ia acabar voltando, porque lá ele ia ficar muito isolado de tudo e de todos. Da mesma forma, muita gente fala do Raso da Catarina, que Lampião entrava lá, o colega estava falando outro, não me lembro quem foi, que ele ia para descansar, até como se fosse assim uma piada, uma coisa que não existe, mas é verdade. Quem adentrou ao Raso da Catarina, como eu já tive a oportunidade de entrar, eu não digo ali no raso, ali nas bordas do raso, onde todo mundo vai, na casa de Maria, na casa de Durvinha, enfim, eu não digo ali nas bordas, dentro do raso profundo, que só entra com autorização dos indígenas, dos pancararés, e na reserva só entra com autorização dos pesquisadores lá, enfim. Quem já adentrou no Raso da Catarina, a primeira coisa que vai dizer: rapaz, como é que aqueles homens vivem aqui dentro? Gente, é um negócio impressionante. A gente que conhece o sertão, você não faz ideia do que é o raso, não. O raso não se compara com nada que a gente tem no restante do sertão do Nordeste. Para você entrar no raso, primeiro, só entra com guia, um dos indígenas, que você tem que pagar para entrar na reserva, ou então com uma pessoa que eu sempre falo, que conhece tudo lá, que é o Abidiel, que é quem sempre que eu vou para lá, eu estou com ele, porque senão, se você entrar ali dentro do raso, sozinho,
cair na besteira de entrar ali dentro só. E forçar um carro, se você der uma pane lá dentro, você morre, você não sai. Porque é um local terrível, de dificílimo acesso, um clima escaldante a maior parte do tempo, não tem água, você não acha água em canto nenhum. Aquela areia seca, pesada, que parece um pó, você só anda lá dentro de carro tracionado, e se você der uma pane lá dentro, meu amigo, você vai pedir para morrer. Outra, por que Lampião sobrevivia lá dentro? Mas a gente sabe, ele teve integrantes do bando dele que eram dos pancararés. E os indígenas se tornaram amigos deles. Você tem uma ideia? De uma das vezes que a gente teve lá, da última, eu fui acampar lá dentro, e a gente foi num lajedo, viu, Bismarck? Um lajedo gigante, enorme. Se você estiver ali morrendo de sede, você morre de sede e não acha água. Mas aí o indígena vai lá, levanta uma pedra. Embaixo tem uma piscina olímpica de água que dura 3, 4 anos. Lampião sabia disso por causa dos indígenas. As volantes sabiam. A volante morria de sede ali em cima e não sabia que ali tinha água. O cara vai lá, levanta uma pedrinha assim, ó. Aí quando ele tira, tá a cisterna zona lá gigante lá dentro, que só sabem os indígenas que moravam naquela região. Por isso que as volantes saíam, porque sofriam e não sabiam onde era que tinha essas coisas. Isso foi descoberto depois que os estudos, o cangaço acabou e as coisas foram aparecendo, né? Mas enfim, o cangaço envolve tudo isso e muito mais, como a religiosidade, o coronelismo e tudo mais que vocês sabem. Deixa eu falar só mais um assuntozinho aqui que eu acho interessante também, a questão do misticismo e de Lampião que tinha parte com o além, né? Muita gente diz que Lampião, ele previa as coisas, ele tinha premonição, ele sabia e tal. Então eu vou dizer como é que eu, como pesquisador, e também de conhecer muita caatinga, já que eu faço trilha a vida toda, conheço muito bem o sertão, já fiz muita trilha a pé, de bicicleta, enfim. Isso eu vou falar porque eu conversei com aquelas pessoas do bando, olha como é a superstição, as coisas da mente humana, né? Eles diziam que Lampião estava num determinado coito, aí de repente Lampião dizia assim, vamos embora que os homens vêm aí, vamos embora que a volante está aí. Aí disseram que estava indo embora e realmente depois a volante aparecia no rastro. Aí eu sempre ficava intrigado com isso, ele dizia, ele tinha coisa com além e tal, os remanescentes me diziam, rapaz, não pode. Aí eu conhecia um pouquinho disso, eu perguntava, mas me diga, o que é que aconteceu para Lampião fazer isso? Quem conhece a caatinga vai entender o que eu vou dizer aqui, principalmente na época seca. Quem já teve a oportunidade de ouvir a caatinga esturricando, sabe o que é uma caatinga seca. Pronto, exatamente. É uma beleza triste. Né? Você fica assim que eu já tive a oportunidade, infelizmente, né? Mas enfim, você está dentro da caatinga, a caatinga esturricando, você para assim, vai à vontade que você tem de chorar. Porque é um negócio tão esquisito, tão estranho, você vê, é como se o sertão estivesse morrendo, nos estertores da morte ali. Aí, por exemplo, a Sila 25, ele dizia, olha, a gente estava num canto, aí de repente Lampião vinha um animal e dizia, vamos embora. Aí me contava como era a história. Aí qual era a premonição sobrenatural de Lampião para mim? Nada mais do que a vivência, a convivência, o conhecimento daquele terreno. Se você está no canto, como eu já tive a oportunidade até de presenciar isso, você está na caatinga, você escuta o silêncio. No sertão eles descansavam nos horários quentes, então eles ficavam parados no silêncio total para poupar energia, para não ter sede tanta e ficavam o mais quieto possível. De repente um tejo passava em louca disparada, ou então uma ave surgia de uma vez. O que é que Lampião sabia? Ou é um predador ou é alguém que vem aí. Se arruma e vamos embora. Dito e feito, isso não tem nada com além, isso tem a ver com o conhecimento da região. Então, a partir do momento que eles me diziam que os animais faziam isso, aí caiu a minha ficha. Pronto, o Lampião sabia qual é o predador que assustou aquele animal, ou é alguém que vem se aproximando e o animal naquela quietude ali, que nada se move, nada se mexe. Um predador vem atrás do animal e Lampião não era besta, era inteligentíssimo. Uma coisa que eu vou dizer aqui, que para muita gente não entende, mas é verdade. Lampião, assim como Hitler e tantos outros, foram gênios do mal, infelizmente, mas foram gênios.
Porque fazer o que Lampião fez, 20 anos no sertão, gente, a cada história que eu ouvi, que você vê assim, é por isso que como eu tenho uma produtora de vídeo, eu conheço um pouco de cinema, de televisão, enfim. Eu não entendo por que até hoje, nem o cinema, nem a televisão, vou falar de Globo, queira ou não queira, só quem faz é a Globo. Nunca fizeram uma obra cinematográfica mais parecida com a realidade. Sempre a licença poética entra no meio. Gente, o Cangaço não precisa de licença poética nenhuma para ser sucesso. Nenhum roteirista, nenhum escritor no mundo escreveria o que aconteceu no Cangaço. No Cangaço a gente tem romance, a gente tem aventura, a gente tem sacrifício, a gente tem gastronomia, a gente tem tudo que o melhor roteirista do mundo não precisa inventar nada para fazer uma obra de sucesso. Não tem. Não tem. Infelizmente eu nunca ganhei um edital, participo há mais de 30 anos, com roteiros, com tudo, mas existe coisas por trás disso que é bom nem falar. Mas enfim, eu acredito e espero que um dia o cinema ou a televisão realmente façam algo que nós, como pesquisadores, vamos assistir e vamos dizer, até que enfim. Porque o que se faz hoje na televisão e no cinema são aqueles filmes, aquelas séries para o público assistir e o público vai gostar. É bem feito, é bonito, mas é tanta ficção que eu confesso para vocês que as últimas séries que teve, que foi a da Maria e essa agora do Guerreiros do Sol, eu só assisti os 2 primeiros capítulos e não assisti mais, porque eu assisto com olhar de pesquisador, eu não assisto com olhar de espectador, mas para o espectador comum é show de bola. Mas eu acho que tem que chegar o momento deles fazerem algo que vai agradar a gente e também ao público, porque histórias não vão faltar. Tá bom, pessoal? Eu não sei se eu falei o que vocês queriam. Obrigado. E se quiserem fazer alguma pergunta, se eu souber responder, eu respondo. Garanto que não vou inventar nada. Eu estou pesquisando, faz mais 15 anos aqui, o ataque de Virgínio, no Ribeiro Fundo, e eu queria saber do senhor se Caminheiro fala sobre esse ataque na região aqui da Paraíba, do Monteiro e do Museu, e se Maria e Juriti passou alguma coisa na época que o senhor entrevistou ela, que entrevistar. Eu não lembro, assim, de cabeça, se ele falou alguma coisa sobre esse ataque aqui, certo? Eu não lembro. Até porque foram tantas ações que, por exemplo, eu que já viajei pelo sertão todo, eu acredito dizer uma frase que meu amigo Cristiano Câmara dizia: o que eu acho que sei é muito pouco ou quase nada em relação ao tamanho que é essa história toda. Eu não lembro de cabeça, certo? Ele falou de outros combates, inclusive junto com o Moreno. Quanto a Maria de Juriti, eu a conheci lá se eu não me engano, foi em Poço Redondo. Na época, ela não queria gravar, certo? Mas eu ainda gravei pouquinha coisa com ela. E eu sempre respeitei o que eles me pediram. Então, o que eu gravei com ela foi muito pouco. Ela contou, sim, de como era a vida dela na época do Cangaço, do que ela passou e etc. Ela contou. Mas eu nunca postei porque ela pediu para não falar. Como, por exemplo, em questão da palavra dada. Eu estava na casa do 25 e de lá eu ia para a casa do Barreira. Aí eu disse para ele, na hora de sair, eu disse: daqui eu vou lá na casa do Barreira. Aí ele disse assim: não vá não. Eu sabia porque que ele estava dizendo aquilo. Aí eu disse: por que, seu Zé? Aí ele: não vá não, você sabe por quê, não vá não. Aí eu disse: não, seu Zé, eu não vou não. Pode deixar que eu lhe dou a palavra que eu não vou. E não fui. Eu poderia ter ido, não ter dito a ele ter ido, mas eu não ia quebrar a palavra que eu dei para o seu Zé Alves pela confiança que ele tinha em mim. Ou então, se eu não tivesse dito nada, eu teria ido e teria talvez, não sei se ele ia falar, principalmente do ocorrido dele ter cortado a cabeça do companheiro. Mas se eu não tivesse dito, eu teria ido lá. Então, talvez uma das coisas que me fez assim me dar tão bem com eles foi eu ter cumprido todas as palavras que eu fiz para eles, sabe? E uma delas foi essa, da mesma forma com a Cila. Eu tenho coisas gravadas com a Cila que eu nunca postei porque ela pediu. Ela disse: eu jamais quero que a minha família saiba o que a gente fez. Então eu nunca postei, vai ficar para os meus filhos, para os meus netos, enfim, quando as gerações já tiverem passado, entendeu? Mas é mais ou menos por aí.
Eu gostei muito da sua colocação e o quanto você analisa o cangaço de uma forma realista, e de que Lampião não tinha nenhuma bandeira, e quando você descobriu isso, mas isso não lhe desmotivou. O que eu pergunto, a que você acredita o fascínio que o cangaço provoca nas pessoas e que move todo esse universo de pesquisadores, de escritores e faz com que a gente esteja aqui e esteja em tantos lugares pesquisando, estudando e debatendo o cangaço? Isso aí, amigo, é mais ou menos o seguinte: a gente não quer saber da vida do Julierme, a gente não quer saber da sua vida, da minha vida, mas a gente quer saber da vida do Hitler, do Billy the Kid, do Maníaco do Parque, enfim, a gente tem interesse em saber da vida daqueles que transcendem, porque ninguém quer saber da vida de um cientista, de um cara que descobriu uma vacina, de um astronauta que foi para a Lua. A gente quer saber daqueles que extrapolaram tudo. Mas por que esse cara fez isso? Por que Hitler fez o que fez? Né? Então, todo aquele que transcende, a gente tem interesse em saber. Por exemplo, eu tenho alguns livros, eu tenho uma pequena biblioteca na minha casa. Todos os livros que eu tenho são de histórias que realmente aconteceram. E dentre vários livros que eu tenho um só sobre serial killers, que não tem nada a ver com cangaço. Muita gente quer colocar cangaceiro como serial killer, mas é totalmente diferente. E eu gosto de ler sobre essas coisas. Por exemplo, eu tenho uma coleção grande de livros do primeiro homem que foi no Everest, do primeiro que foi no Polo Norte, do que mergulhou mais profundamente. Enfim, eu tenho interesse em saber o porquê que essas pessoas fizeram isso, como foi a experiência delas, e daí, que eu falei antes, a gente tem que tirar o proveito para hoje de coisas que às vezes foram ruins. E o cangaço hoje, por incrível que pareça, eu não entendo por que é que as autoridades competentes ainda não caiu a ficha para isso. Os governos federal, estadual, seja lá o que for, só enxergam o litoral. A gente tem praias belíssimas, temos as praias mais bonitas, eu conheço todas, já gravei em todas. Eu sou de uma cidade de praia, mas me diga com toda honestidade, a gente precisa que toda época de férias, de julho e janeiro, se gaste milhões fazendo propaganda de praia ainda? Precisa mais não. Jericoacoara, Pipa, precisa de propaganda de milhões gastos todo ano, toda época, não precisa. Pega uma pequena fatia, não vou dizer nem uma fatia grande, pega 30% dessa verba milionária, que eu sei que é milionária, que se gasta para divulgar a praia, e vamos divulgar o sertão, gente. A praia não tem as histórias que o sertão tem. A praia não tem as tradições que o sertão tem, não tem a gastronomia que o sertão tem, não tem as belezas que o sertão tem. Eu não entendo por que as autoridades competentes ainda não caiu a ficha para isso. Eu costumo dizer o seguinte: quando vem alguém do sul ou de outro país para o nosso Nordeste, para o nosso litoral, o cara vem uma vez, ele vai lá para Jericoacoara. Quando ele vem de novo, ele vai para Pipa. Se ele vier de novo, ele vai para Canoa Quebrada, para Maragogi. Cada vez ele vai ficando diferente. Quem vem conhecer Padre Cícero, quem vem conhecer Antônio Conselheiro Lampião, ele volta 10 vezes, 100 vezes para o mesmo lugar, como é o caso de boa parte das pessoas que estão aqui. E é um turismo saudável, é um turismo de gente diferenciada, sem nenhum tipo de preconceito, mas durante muito tempo, pelo menos em Fortaleza, o turismo de praia era o turismo da prostituição. Hoje em dia mudou, mas ainda tem, infelizmente. Enquanto ninguém divulga o nosso sertão. Gente, eu conheço o sertão por conta das trilhas que eu faço, que tem hora que me dá uma alegria e uma tristeza tão grande que vocês não fazem ideia. Vou dar dois exemplos aqui. O Piauí, que a gente sabe que é uma realidade, assim como o Ceará, é discriminado por boa parte do país. Pessoal, o Piauí tem cânions, que eu já fui lá várias vezes, como o cânion do Poti, o cânion do Viana, a Serra das Confusões, a Serra da Capivara, o Delta do Parnaíba. Gente, se um europeu, tanto é que a maioria do povo que vai é europeu, que vai para esses lugares. Se você chegar no cânion do Viana, a primeira coisa que você tem vontade de fazer é descer do carro, olhar para aquele cânion e não sair do lugar. É ficar olhando de uma beleza assim, tão assim, arrebatadora, que você olha e diz: eu não acredito. Se umas belezas, estou falando do Piauí, mas o nosso Nordeste tem isso em todo canto. O Piauí
Só com esses lugares que ele tem, gente, era para vir turista do Brasil todo e do mundo todo, porque o turismo de aventura, o turismo ecológico, isso aí tem no mundo todinho. E a gente tem aqui, ninguém divulga. Eu acho que eu divulgo mais o Nordeste, o meu Ceará, do que o governo do Estado. Eu faço isso. E o povo não faz. E as pessoas não fazem. Eu vou agora, com uma expedição agora em janeiro, novamente, eu vou ao Vale do Catimbau, onde morou o meu rei. Tipo um Antônio Conselheiro, entre aspas, da vida, já dos anos 70, 80, que morou no Vale do Catimbau. Quem me indicou a conhecer o Vale do Catimbau nos anos 90 foi o Candeeiro, que ele mora em Buíque, é lá em Buíque. O Candeeiro disse: você conhece o Vale do Catimbau? Eu disse: não, conheço não, seu Né. Pois vá lá que é muito bonito. E eu fui e conheci a comunidade do meu rei. Inclusive, ele já faleceu, claro, e eles estão esperando que ele ressuscite agora, daqui uns 5, 6 anos. E é um lugar lindíssimo, fora a parte mística que envolve o meu rei. É um lugar fantástico, que ninguém divulga, que ninguém conhece. Se isso fosse no Canadá da vida, na Espanha, em outro país, nos Estados Unidos, bato palmas para eles. Tinha hotel 5 estrelas, Serra da Capivara, gente. Eu conheci a professora Niete Guidon, de passar dia com ela conversando. A Serra da Capivara, se fosse nos Estados Unidos, era um rio de dinheiro toda hora, todo dia. E aqui no Brasil é abandonado. A professora Niete me contou, ela faleceu há pouco tempo, que o parque quase fecha, que eu não vou entrar em detalhes, que eu não gosto de falar de política, por conta de uma incompetência, por conta de uma ingerência de um determinado governo, que ela recebeu o dinheiro todo da Europa para estruturar o parque todo. O parque, eu conheci o parque desde os anos 90 que eu conheço. Um parque típico de América do Norte, de Austrália, enfim, uma coisa assim de primeiro mundo. E o parque ia fechar porque o governo, se não me engano, foi francês, mandou não sei quantos milhões e ela fez o parque todo estruturado e o governo brasileiro tinha apenas que manter o parque. E simplesmente isso não foi feito. Começaram a roubar, a perder funcionário. A última vez que eu tive com ela, ela disse: amanhã eu vou despedir os últimos funcionários. Ainda bem que por coisa do destino apareceu outra pessoa, outro político lá, que eu nunca imaginei, e o cara salvou o parque. É aquela tal história, tudo infelizmente depende da vontade política. E a culpa do Brasil ser do jeito que é de alguns políticos. Isso aí eu digo e é a pura verdade. Infelizmente, é mais ou menos por aí. Eu sou de Afogados da Caseira e eu queria saber do amigo se realmente Mariano é de Afogados da Caseira, se ele era um município de confiança de Lampião e se também é verdade que quando Lampião vai para a Bahia pela primeira vez, Mariano acompanhava ele no bando e foi a morte de Mariano. Bom, a pessoa mais apropriada aqui hoje para falar disso é o meu amigo Bismarck. Mariano foi um município que atravessou o Rio São Francisco, no dia 20 de agosto de 1928, criando outra era do cangaço lampião, que a gente divide em duas fases: pós São Francisco e antes São Francisco. E ele realmente era um inclusão com confiança. E ele não era conhecido em Pernambuco, porque quando o bando Lampião andava pela região de Afogados, ali próximo, ele não ia. Porque ele era conhecido por todos, ele ficava para curar outra situação. E essa história aqui dos cangaceiros, tem muitos cangaceiros que a gente nunca teve muitas referências. Porque a gente só teve referências de quem? Daqueles que se sobressaíram por alguma forma ou daqueles que deixaram os seus registros. Então tem muito cangaceiro que a gente nem sequer nunca nem ouviu falar, né? E depois que o cangaço terminou, muitos deles também ficaram no anonimato, com medo de vingança. Moreno é uma prova disso. Moreno, a primeira vez que a filha dele veio para o Nordeste, ele disse para ela não ir, porque ele sabia as coisas que ele fez. Da mesma forma, Zé Sereno. Zé Sereno nunca voltou para o Nordeste, e quando a Cila voltou para o primeiro Globo Repórter, ele disse: não vá, porque você sabe o que aconteceu por lá. A Cila veio, ele nunca voltou. Então, muitos dos cangaceiros viveram no anonimato com medo de vingança. Para você ter uma ideia, a Cila uma vez estava lá em Mossoró, num evento que teve lá, e ela estava lá, e a Cila uma mulher.
A Cila estava sentado numa mesa, numa janta, aí o pessoal levantou, tava, aquela história toda, e ela ficou, chegou um cara e sentou do lado dela. Aí o cara disse assim, você tem muita coragem de estar aqui. Aí a Cila olhou assim, a Cila era uma mulher altiva, viu? A Cila era uma mulher assim, só vendo. E uma mulher triste também, só Maria. Enfim, aí a Cila se assustou assim, disse, foi que houve, tal, aí ele disse, o seu marido matou fulano, tudo da minha família, eu podia muito bem lhe matar agora. Desse jeito. E a Cila levantou e o tempo fechou. Só não teve agressão mesmo, assim, porque as pessoas que estavam interviram, mas o cara foi para dizer isso. E uma vez eu estava gravando com um candeeiro lá em Buíque, ele estava assim, uma distância daqui, para onde o Tavares está aí, e dois caras pararam aqui atrás de mim, eu estava gravando, né, eles pararam e eu ouvi eles falando, aí um disse pro outro, esse velho tem muita coragem de estar aqui, né, isso fez muita coisa ruim, rapaz, com a minha família. Ou seja, por isso que muitos deles ficaram no anonimato e nunca mostraram as caras com medo de vingança. Falando em família pobre e rica, muita gente acha que Lampião, a família Ferreira, eram miseráveis no sertão. Não era. A família Ferreira era uma família de classe média, digamos assim, para o sertão da época. Tinha fazenda, tinha criação, tinha uma tropa de burro que fazia mucrevia, né? Ou seja, a família Ferreira não era miseráveis como muita gente pensa. Eu costumo até dizer a história da política. Se na época que tudo aconteceu, se quem tivesse politicamente por cima fosse os Pereira e não os Carvalho, quem sabe José Saturnino teria se tornado um Lampião e Lampião teria se tornado um perseguidor de cangaceiro. Por conta da política, infelizmente, Lampião, a família Ferreira, sofreu todas aquelas coisas que aconteciam no início e ele virou cangaceiro. O senhor acha que para Lampião chegar no corpo lá do Egito, sem ter de cães, são os irmãos, Durval e Pedro, ele podia chegar lá ou podia haver uma ser roubando ou não? É o seguinte, Lampião tinha os coitos dele já certo. Angico era um coito totalmente seguro para ele. Muita gente diz que como é que Lampião foi para um lugar daquele, mas para mim, que conheço a Caatinga, se quiser eu posso falar um pouquinho sobre isso, Lampião estava num lugar ali que ninguém no mundo descobriria ele, a não ser se fosse levado. Aí é outra história. Mas enfim, se não fosse Pedro e Durval, João Bezerra, nem ninguém iria encontrar aquele coito do jeito que João Bezerra encontrou. Eu sempre costumo dizer o seguinte, aonde é que as onças se escondem? Dentro das locas, porque ninguém acha. Dentro das tocas. Se o Lampião dormindo numa caatinga plana, era muito mais fácil dele ser achado do que se você já desceu ali em Rio São Francisco ali, se você olhar para os dois lados, é aquela história que a gente chama de sovaco de serra. É tanto grotão, tanto sovaco de serra, como é que você descendo ali, você vai adivinhar que tem cangaceiro escondido dentro de um buraco daquele? Não, é impossível. Ali tinha duas coisas. Primeiro, ele era protegido, inclusive, pelo interventor, pelo governador. A polícia fazia meia boca por conta disso. Pedro de Cândido era um coiteiro altamente de confiança, assim como todos. Pessoal, muita gente que não aceita a morte de Lampião, achando que Lampião é o Clark Kent, né? Um super-homem que tinha um radar dizendo, enfim. Então, Lampião ali naquele lugar, por conta de tudo isso, ele estava altamente seguro. Aí é aquela tal história, eu sempre falo, tem um canal que eu acompanho no YouTube que se chama Aviões e Música, do Lito. E ele diz que para um acidente de avião acontecer, várias coisinhas têm que estar ligadas para o acidente acontecer. E no cangaço é a mesma coisa. Por exemplo, quando Aniceto mandou o bilhete lá para João Bezerra, se o aspirante Ferreira de Melo não tivesse junto com ele, talvez Angico não tivesse acontecido. Se ele os dois saem dali em direção a Piranhas e não encontra aquele caminhão no meio do caminho, Angico não teria acontecido. Se chega em Piranhas e não consegue juntar as canoas, Angico não teria acontecido. Se chega em Pedro de Cândido, ele não está viajando alguma coisa, Angico não teria acontecido. Ali é o que o Durval disse, ou foi o 25, eu não lembro. Lampião naquele dia morria de uma topada. E é verdade, um dia a hora dele ia chegar. Lampião não morreu antes, pessoal, por sorte. Ele teve muitos outros momentos que ele podia ter morrido e não morreu. Mas um dia a coisa chega. Quem vive à margem da lei, como ele, um dia que lhe acontecer. É impossível uma pessoa passar 20 anos em guarda, 24 horas por dia sem baixar a guarda. É impossível. O próprio Hitler baixou a guarda lá, não morreu com aquela bomba antes
que colocaram lá na toca da raposa, como é? Toca do lobo, por sorte, o cara empurrou a bolsa, segundo a história conta, a bomba explodiu do lado do seio. Um dia Lampião ia acontecer aquilo com ele. Ele não morreu antes, por sorte. Então naquele dia ali, se não fosse tudo confluir para aquele final, Lampião não teria morrido ali não. Não teria morrido de forma nenhuma. Ele ia morrer? Ia, porque a ordem foi dada. Então podia ser em qualquer outro lugar. Qualquer outro policial volante, digamos, que tivesse alguma certa amizade com o Lampião e se negasse a dar combate a ele, os outros vendo que o cabo estava tirando, saindo de banda, ia sofrer as consequências. Morreu. Isso aí eu não tenho dúvida. Não sei se fizeram a reconstrução. Rapaz, se você vê a foto de Lampião, muita gente fala a história que não acredita, tal, porque a primeira foto que tem, que é aquela da escadaria, a cabeça de Lampião está totalmente esmagada. Como teve a pancada de fuzil e o tiro, então os ossos aqui da cabeça dele caíram. Por isso que aquela foto, quando você olha assim, realmente você acha estranho. Mas pega a foto logo depois que levaram lá para Salvador e eles reconstruíram o crânio. Você vê a foto da cabeça de Lampião e botar ele do lado, não tem como você dizer que é outra pessoa. É o cara. E outra, as teorias da conspiração, né? Michael Jackson está vivo, Elvis Presley, Hitler, enfim. As pessoas que estavam lá, gente, não iam sustentar uma mentira durante tanto tempo. Cangaceiro, Volante e Durval, era impossível uma mentira se durar tanto tempo. Tem até aquela famosa frase: você pode enganar a muitos por muito tempo, mas é impossível enganar a todos por todo o tempo. Ou seja, ele morreu ali. Eu não tenho dúvida que ele morreu ali. E para mim, Angico não tem nenhum mistério. O que existe de Angico, que aí envolve outras coisas, é o antes daquele dia. Aí tem. Aí existem outras coisas. Mas aquele dia, para mim, aconteceu do jeito que aconteceu. Não tem nenhum mistério. Aconteceu daquele jeito mesmo. Aquele documentário que eu montei, que é o Angico, 80 anos depois. Gente, não tem nem como dizer. São depoimentos gravados em épocas diferentes, por pessoas diferentes, sem um saber que o outro gravou, e é tudo costurado. O que o diz, o outro vai emendando dos dois lados. Como é que você vai dizer que aquilo é invenção? Não existe. Quem diz que aquilo é invenção, ou é um total leigo em tudo, ou simplesmente quer botar a linha na fogueira, como se diz. Porque não tem como. Dizer só aqui um detalhe aqui, que o 25 revelou pra gente, que até então a gente não sabia. A gente perguntou para ele, Zé, como é que Lampião marcava o encontro no meio do mato que vocês achavam, né? Sem estrada, sem GPS, sem nada, né? Aí ele era muito simples. Quando a gente estava os grupos juntos, ele marcava um local de um ponto de encontro daqui a tantos dias, eles contavam os dias, só que ele marcava 4, 5 lugares diferentes. Ele marcava em determinado ponto, que ele já sabia onde era. Se o cangaceiro chegar, o outro bando chegasse lá, ou um portador, seja lá, quando não tivesse, já tinha outro pré-determinado. Por que ele fazia isso? Porque eles podiam estar sendo perseguidos. Então eles não chegavam num canto que a polícia não deixava, então eles já tinham outro certo. Então Lampião marcava 4, 5 lugares diferentes, que era para ele se encontrar ou com o coiteiro, ou então com outros bandos. E isso é uma coisa interessante que a gente descobriu, uma coisa simples, né? Mas como é que pode? E a outra coisa que o amigo falou aí, muita gente diz, mas como é que Lampião confiou em Pedro de Cândido? Gente, Lampião, ele tinha que confiar nos coiteiros, ele não tinha outra alternativa. E por que ele tinha que confiar? Porque ele dependia dos coiteiros, e ao mesmo tempo, quem era o coiteiro que ia ser louco de trair Lampião? Era morte na certa. Então ele estava seguro com aquilo. Outro, os coiteiros ganhavam dinheiro com isso. Então eles viviam entre a cruz e a espada, viviam. Mas todos eram beneficiados com isso. Tanto é que o que aconteceu em Angico, se não fosse, digamos, o ciúme de Joca Bernardo, Lampião também não teria sido morto. Porque o Joca Bernardo tinha ciúme que Lampião pagava melhor a Pedro do que ele recebia de Corisco. E o próprio Joca Bernardo, que muita gente diz que foi o causador de tudo, realmente foi. Mas eu acho que ele não tinha a ideia que aquilo ia acontecer.
Como ele tinha inveja de Pedro, ele achou no máximo que a volante ia dar uma surra, ia dar uma pisa, ia matar Pedro de Cândido. Porque ele também perdeu a galinha dos ovos de ouro dele. A partir do momento que o cangaço acabou, ele também deixou de ganhar. Então é que morreu no ostracismo, sem nada, né? Digamos assim. E Pedro de Cândido foi morto. Muita gente pensa de vingança, mas não foi. Não foi morto realmente do jeito que se conta. Inclusive o filho do Pedro de Cândido, que quando ele a mulher dele estava grávida, se tornou policial federal. E ele fez uma pesquisa depois, uma investigação, para comprovar que realmente foi um acidente, né? Aquilo ali que aconteceu. Exatamente. Angito, nunca houve uma prospecção mais refinada, mais acertada, mais profunda sobre corpos. Lampião realmente, mesmo sendo o hábil estrategista que foi, e numa linguagem bem nossa, ele emprenhou pelo ouvido sobre Mossoró. A passividade das cangaceiras realmente aconteceu. Quanto à questão dos corpos, né? Eu não sei se o amigo já teve a oportunidade de ir lá onde os corpos ficaram. Tem aquela famosa foto que tem todos os corpos, que não é ali onde tem as cruzes, é uns 60 metros mais acima, né? Que é um local mais arenoso, enfim. Ali, quem conhece o sertão como a gente conhece, você sabe perfeitamente que quando tem aquelas enxurradas, num lugar daquele, a água desce ali, que se tiver um trator ali, ela leva tudo, que não fica nada. Então, ao longo do tempo, inclusive, até postaram uma enxurrada dessa lá em Rico, né? Quem faz trilha sabe, se você botar um pé dentro, não sobra nem a água, leva tudo. Então, como foi enterrado em forma rasa, lá onde aqueles corpos ficaram, a água ao longo do tempo, com certeza, vai vir. Há uns 7, 8 anos atrás, a universidade, o pessoal da arqueologia, começou a fazer o trabalho de investigar aquela região toda. Começaram pela casa da família de Durval, pela Casa Grande. Encontraram algumas coisas lá e iam para Angico, era o próximo a ser Angico. Aí veio a pandemia. Aí você sabe como é as coisas federais, a guerra e tudo. Não retornaram mais. Quanto à questão das mulheres, elas realmente não participavam de nada. A exceção de Dadá, após aquele acidente, por isso que ele foi baleado. Mas, por exemplo, a Sila matou uma pessoa. É onde a gente tem que saber pontuar. Uma vez a gente falando sobre isso, aí um colega disse, as cangaceiras também matavam, também assaltavam, isso, aquilo, outro. Isso não corresponde, pelo menos pelas minhas pesquisas. Aí um amigo citou um exemplo, se eu não me engano, com a Rosinha. A Rosinha matou o cara aqui, tal. Ela matou. Mas foi uma coisa pontual. Igual a Sila matou uma pessoa também. Mas por isso eu não posso dizer que as cangaceiras participavam de assalto, isso daquilo outro. A Sila estava numa fazenda, chegaram a fazenda abandonada, e os cangaceiros, cada um saiu entrando numa casa para ver se achava alguma coisa. E o Zé Sereno entrou e não voltou. Aí a Sila foi lá. Quando ela entrou, ele estava agarrado com o cara, em luta corporal, e o cara era bem maior que o Zé Sereno, estava levando vantagem, ela pegou a pistola do Zé Sereno e atirou na cabeça do cara, o cara morreu. Eu vou dizer com isso que ela participava de assalto, não, pelo que eu vejo, aconteceu. E com a Rosinha, a mesma coisa. Entrou um cara no mando, e quando ela viu, esse cara tinha sido policial e tinha matado uma pessoa na família dela. Ela pegou a arma e matou o cidadão. O camarada era médico, mas isso não quer dizer que elas faziam esse tipo de coisa, né? De forma alguma. Lá em Mossoró é aquela outra história. O Lampião foi prorrogado por lei. Ele nunca imaginou que Mossoró era daquele tamanho. Lampião invadia vila, invadia pequenas cidades, fazendas. Uma cidade daquela, como ele mesmo disse lá depois, não era cidade para cangaceiro. Tanto é que ele, como estrategista, não participou. Ele mandou os cabos dele e ficou lá no cemitério, afastado. E falando em Mossoró, a crítica que eu faço a muita gente. E muitos pesquisadores criticam Mossoró, desdenham de Mossoró, dizendo que outras cidades, outras vilas muito menores expulsaram o Lampião. Show de bola, é verdade. Mas isso não tira o crédito de Mossoró festejar. Eles fazem muito bem, ganham dinheiro com isso. Hoje é um mês de exibição de chuva de bala, é notícia no Brasil todo, e as outras cidades fizessem a mesma coisa. Por que é que não fazem? Mas menosprezar Mossoró porque celebra, eu bato a palma para eles. Eu gostaria de saber, de Aderbal, nos encontros que ele teve,
Você sabe dizer em percentual as pessoas que você encontrou, aqueles que você acha que tinham origem indígena, que lhe confessaram a sua origem indígena? Porque, na minha opinião, o cangaço só sobreviveu tanto tempo justamente por essa habilidade de sobreviver na caatinga, né? E isso vem muito do índio. O nosso cangaceiro tem essa habilidade, o vaqueiro também tem. Então, eu gostaria de, se você já percebeu, já parou para pensar nisso, nessa questão do indígena no cangaço. Legal a sua pergunta. Eu vou começar criando uma polêmica aqui, tá certo? Eu, particularmente, eu não tenho o cangaço como uma coisa cultural. Não tenho. O que eu vejo de cultura com o cangaço é o que está atrelado ao cangaço, que faz parte do homem do sertão. Tudo que o cangaço tem, eu não quero uma cultura da violência para o meu povo. Não quero não, de forma alguma. O cangaço por aí foi sangue, suor e lágrimas, nada mais do que isso. A cultura do cangaço, ela originalmente é como você falou, é do homem do sertão, é do vaqueiro, é do caçador, é do cara que costurava o couro, enfim. Então, essa cultura show de bola, mas a cultura da violência eu não quero para mim. De forma alguma. O cangaço que eu digo é cangaceiro e volante, né? Isso aí foi muito sofrimento e morte. Mas as outras coisas que Lampião, graças também ao cangaço, isso foi difundido no cinema, na televisão, na música, do teatro, show de bola, mas é do homem do sertão. E quanto à história dos indígenas, a resistência deles, o conhecimento, vem mais realmente do sertanejo. Por quê? Porque os sertanejos aprenderam com os índios? Sim, muita coisa sim, mas muita coisa de adentrar sertão adentro e aprender a sobreviver com aquilo. Porque os indígenas mesmo, eles só foram fazer parte do bando de Lampião depois que Lampião passou lá cruzou o Rio São Francisco. Antes não tinha, pelo menos eu desconheço, talvez não me quis, Marcos saiba dizer, mas antes eu acho que não tinha nenhum descendente ou filho de indígena que fosse participando do bando de Lampião. Mas depois que ele cruzou o São Francisco, aí não. Aí os pancararés passaram a fazer parte, inclusive o Raso da Catarina, graças a eles, Lampião conseguia ir para lá para descansar e sobreviver, porque achava água, comida e tudo. Mais ou menos por aí. Alô? Foi a maior aula de cangaço que já foi dada dentro do Nordeste da América. Sem demagogia, sem ideologia, sem sensacionalismo. Parabéns, Chapéu. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Eu sempre costumo dizer, eu entendo perfeitamente que os vídeos que eu gravei, os trabalhos que eu fiz, são de fundamental importância e vai ficar para as futuras gerações. Mas eu fui só o elemento que faz isso. Eu pertenço a um grande grupo de pesquisadores, o qual aqui tem vários, eu sou apenas um deles. A diferença qual é? É que eu, digamos, por preguiça, na época que eu pesquisava, no lugar de eu escrever, eu gravava. Nada mais que isso, mas eu sou um pesquisador que faz parte de um grande time, onde a gente tem excelente... O trabalho que o Bismarck faz aqui do Lampião de A a Z, e agora de tem subindo, é uma coisa fantástica. Ou seja, cada qual no seu qual. Graças ao vídeo, à internet, talvez por conta disso eu tenha, digamos, aparecido um pouquinho mais, porque a internet leva isso para todo campo. Mas todos nós pertencemos a um grande time. Eu não ouvi você falar do que o cangaço também sustentava os policiais, né, e os governos da época, né? Que era duplo, né? Era isso que eu tinha para falar aqui. Eu sei que a hora está adiantando. Vamos lá. Eu sempre costumo dizer, essa pergunta que você fez é interessante pelo seguinte. Muita gente, às vezes, que não é desse meio do cangaço, quando vem me perguntar, tem indicação de livro, gente novato, eu digo o seguinte: olha, você vai estudar o cangaço? Acaba de boa. Pois esqueça tudo que você já ouviu do cangaço até hoje. Se dispa de qualquer conceito ou preconceito que você tenha. Porque senão você não vai entender o cangaço. Você vai, se você tiver uma linha de visão e você não for um cara aberto para saber o certo e o errado, você vai ter o seu posicionamento, você não vai mudar de jeito nenhum, mesmo você vendo os fatos. Isso que você está falando aí, muito
muitos colegas meus, pesquisadores, não concordam com o que eu vou dizer, porque eu vou dizer que era impossível, enfim, né? O que é que acontece com isso daí? Eu ouvi de policiais volantes, não foi só de um, eu ouvi vários, dizer o seguinte: olha, chegava arma e munição em determinada cidade, em determinada vila. O comandante saía para dar uma volante. Isso ele dizia que ele estava junto. Saía para dar uma volante. Negociava as armas e munição, voltava e dizia que tinha perdido no combate. Tem colegas pesquisadores que não aceitam isso, porque era tudo adotado, era tudo no relatório, era tudo não sei o quê. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, se rouba arma e munição do Exército, da Polícia Federal, imagine naquela época dentro dos matos. Imagine, é uma coisa lógica, a gente tem que ter as coisas, não com paixão, mas com lógica. Ou seja, eu não ouvi disso de um. Eu ouvi tanto de volantes como de cangaceiros dizendo que isso acontecia. Ou seja, e é só a gente pensar com a cabeça. Mas imagina nos anos 30, no meio das veredas, o cara queria ganhar o dele. E repito o que eu disse antes, nem todo volante fazia isso. Mas tinha aqueles que faziam. Isso é fato. Então é mais ou menos por aí. Obrigada, Aderbal. E é isso, pessoal. Próxima palestra vai ser do nosso amigo Bismarck Maia. O Bismarck, como todos sabem, fez uma excelente obra que é Lampião de A a Z. E ele vai falar aqui um pouquinho com a gente e teremos outras palestras nos outros vídeos que estão por vir. Lembrando, em janeiro, nossas 2 expedições, primeira quinzena pela Rota Mística e segunda quinzena pela Rota do Cangaço. Agradeço aí aos membros do canal. Aperte o botãozinho de Seja Membro, que você com certeza vai estar ajudando a gente a cada vez mais impulsionar e divulgar essa história aí para todo mundo. Abração e tamo junto.